Bom dia! Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre fanerogamas, mais especificamente sobre as gimnospermas. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 10, questão 1 e questão 6. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, páginas 54 e 55. Então, gente, a gente até agora viu o grupo das criptogamas, né? Ou, como vocês preferirem, o grupo dos vegetais inferiores, que compreende briófitas e pteridófitas. E aí, a gente percebeu que o que divide, né, criptogamas de fanerogamas é justamente a presença ou ausência de semente. E agora a gente vai adentrar no grupo das fanerogamas, que são os vegetais superiores e que são caracterizados por possuir semente. A diferença é só a presença de semente? Obviamente que não, existem outras diferenças, tá? Várias outras diferenças, diga-se de passagem, porém essa divisão de criptogamas e fanerogamas é em relação a esta característica específica. Só que a gente não pode se apegar apenas a essa característica, temos que saber todas as características morfológicas dos 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Hoje, então, respeitando a linha evolutiva dos vegetais, a gente fala de gimnospermas, né? Que é o primeiro dos dois grupos que representam as fanerogamas. As gimnospermas já vão apresentar sementes, né? Por isso são fanerogamas. E antes da gente começar a ver as características, conversar um pouco sobre os gimnospermas, já fica aqui o meu pedido da atividade evolutiva número 3 do capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam todas as características morfológicas desse grupo, ou seja, das gimnospermas, e também descreva detalhadamente o seu ciclo reprodutor, ou como vocês preferirem, seu ciclo de vida. Vamos lá, galera. Gimnospermas, né? As gimnospermas, elas vão estar bem distribuídas no nosso globo terrestre, né? Elas já apresentam uma característica extremamente importante evolutivamente falando, que é a capacidade de se reproduzir sem a necessidade de água, e isso se dá, né, graças a estruturas morfológicas que surgem, né, na evolução e que permitem que esse grupo tenha esse sucesso no meio terrestre, tá? Só que antes da gente falar de reprodução, vamos falar um pouquinho sobre a sua distribuição geográfica, né? Quando a gente para analisar as gimnospermas, a gente consegue identificar que é um grupo que tem um grande sucesso, uma grande conquista terrestre, porém, podemos dizer que ele se concentra em maior quantidade nas regiões temperadas, né? Então a gente observa grandes florestas de gimnospermas, por exemplo, no Canadá, no norte dos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, em regiões mais temperadas. No Brasil nós temos. O Brasil é considerado uma região temperada? Não, é considerado uma região tropical. Porém, pelo Brasil ser muito grande, a gente tem climas diferentes, né? Então, por exemplo, na região sul do Brasil, em Santa Catarina principalmente, na Serra Catarinense, a gente consegue observar grande quantidade de coníferas, né, que é como a gente chama algumas espécies específicas de gimnospermas. E qual é o representante das gimnospermas mais conhecido do ser humano? Os pinheiros, tá? Que tem aquela pinha de Natal. Eles são os representantes mais conhecidos da gente quando a gente fala de gimnospermas, tá? E aí, a gente já observa nesse grupo presença de raiz, de folha, de caule, tá? E a presença de semente, tá? E aí a gente começa a pensar, caramba, então agora já tem uma estrutura nova, a semente. Só que a gimnospermas, ela tem uma característica crucial do grupo. Ela tem a semente nua, ou seja, semente desprotegida. A semente não está dentro de um fruto. A gimnosperma não tem fruta, não tem flor. Ou seja, a semente ela está desprotegida. A gente diz que é uma semente nua, ok? E aí, em relação à sua reprodução, né, a gente sabe que ela desenvolveu estruturas que são responsáveis por não depender mais da água para se reproduzir. E que estrutura é essa? São os estróbilos, tá? Mais um nome complicado. Então, nas gimnospermas surgem os estróbilos, que são ramos reprodutivos que vão desenvolver
os esporângios, ou seja, esses estróbilos eles conseguem armazenar água para que os esporângios sejam desenvolvidos. E o que são os esporângios? São as estruturas responsáveis por desenvolver o gameta masculino e o gameta feminino. E aí a gente tem uma característica ali diferente entre masculino e feminino. Os esporângios, né, masculinos, eles são conhecidos como como microesporângios, tá? Então, os esporângios masculinos, eles são conhecidos como microesporângios e eles vão ter a função de desenvolver, de originar os gametas masculinos. Quais são os gametas masculinos? Os anterozoides, ok? Já os megaesporângios são os responsáveis por desenvolver os gametas femininos. E quais são os gametas femininos? A oosfera. Então, o feminino oosfera, que é desenvolvido pelos megaesporângios. E o gameta masculino, o anterozoide, que é desenvolvido pelo microesporângios, ok? Então, vamos lá. Como que ocorre a reprodução das gimnospermas, né? A reprodução mais comum é a reprodução sexuada, com troca de gametas, né? Só que a gente também tem a reprodução assexuada. E a reprodução assexuada das gimnospermas ela é feita através de estaquia. O que é estaquia? É clone, literalmente. É você tirar um ramo e estancar no chão, estancar na terra e dali se desenvolve. Então as gimnospermas têm essa capacidade. Porém, a reprodução mais comum é a sexuada, com troca de gametas pelo anterozoide e oosfera, né? Produzidos lá no micro e megaesporângios. Então vamos lá, vamos destrinchar essa reprodução sexuada das gimnospermas, né? Como é que acontece? Tudo vai acontecer primeiro com a abertura dos estróbilos masculinos, tá? Os estróbilos, que são aquela estrutura nova, né, que surge para proteger da desidratação, masculino, tá? Os estróbilos masculinos vão se abrir e vão liberar uma grande quantidade de grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai ser liberado para o meio externo e através do vento, através de qualquer outro meio, vai ser carregado até o estróbilo feminino da planta. Lá no estróbilo feminino vai se formar uma estrutura chamada de tubo polínico. O tubo polínico é literalmente um túbulo que vai auxiliar a fecundação do gameta masculino no gameta feminino, tá? E o tubo polínico vai se desenvolver, vai crescer e dentro do óvulo vai se originar o núcleo espermático. O núcleo espermático é onde vai ocorrer a fecundação em si do anterozoide na oosfera, ok? E aí, gente, o anterozoide, né, vai fecundar a oosfera dentro do núcleo espermático e vai formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai originar o embrião, tá? Só que aí entra a característica principal das gimnospermas, né? Esse embrião ele vai se formar dentro do óvulo, né? E quando ele começa a amadurecer, né, esse óvulo ele vai se transformar em quê? Em semente, coisa que não acontecia até então nas briófitas e pteridófitas. Então, esse embrião que está dentro do óvulo, ao se desenvolver, ao amadurecer, vai se transformar em semente. E essa semente vai ter a função de proteger o embrião, tá? Alguém protege a semente? Não, essa semente é nua. Lembra disso, isso é uma característica extremamente importante, ok? Então, galera, esse é o ciclo reprodutor ou de vida resumido das gimnospermas, tá? E as principais características. Uma característica que eu não informei, mas é óbvio que nós temos, porque desde as pteridófitas nós já temos, é a presença de vasos condutores, né? Ou traqueídeos, que são xilema e floema. Beleza, galera? Então, vai lá na apostila, dá uma lida, faz o resumo e faz a atividade evolutiva. Até a próxima. Muito obrigado.